As pessoas não são iguais. Eu tenho um lado que é mais positivo, um lado que é mais negativo. Assim é o ser humano. Eu costumo brincar que eu gostaria de conhecer um ser humano 100% perfeito. O dia que eu conhecer, eu acho que eu vou ficar muito feliz. Porque eu não vi, nunca vi. Em 18 anos de consultório, eu nunca vi um ser humano perfeito. Por mais que às vezes aquela pessoa que se acha super confiante, que se acha super segura, ela pode até achar que ela é perfeita, tá? Mas na verdade, quando a gente olha, é muito mais um nível de insegurança. E é isso que é muito legal, porque essa é a beleza do ser humano. Cada um ser aquilo que é. Então a gente precisa descobrir as nossas qualidades e as nossas individualidades como algo único. É muito simples isso, gente. Cada um de nós temos as nossas características, sejam elas físicas com certeza as psicológicas também, né? Elas são únicas. Então, sendo assim, você consegue entender quais são os seus lados positivos, o que você tem de melhor, o que você pode oferecer para alguém. Você pode ser uma boa amiga, você pode ser uma boa ouvinte, você pode levar isso para outras pessoas. Então, essa autoconfiança é que vai determinar muito no seu comportamento. Se você tem autoconfiança, se você é uma pessoa autoconfiante, com certeza você vai levar isso de uma maneira mais positiva para as pessoas. E essa confiança vai fazer com que as pessoas olhem para você e vão ter uma segurança em conversar com você, porque você está mais confiante naquilo que você está falando. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você tenha que saber falar sobre um determinado assunto. A gente está falando do dia a dia, de situações corriqueiras. Se você é uma pessoa que gosta de exercício físico, se você é uma pessoa que gosta de cozinhar, qualquer assunto é extremamente importante, porque é você. E como eu disse agora há pouco, você é única. Então é muito importante a gente olhar para isso. Outra coisa na autoconfiança é tentar diminuir um pouquinho esse grau de perfeccionismo. É tentar correr mais o risco, não ter tanto medo. A gente precisa entender um pouco o medo. O medo, ele é uma emoção de preservação. Então, o medo, ele me questiona no seguinte sentido. Se eu tenho medo de ser assaltada, eu não vou andar aqui em São Paulo sozinha, 3 horas da manhã, porque além de ser assaltada, eu tô correndo outros riscos. De outra forma, esse medo, ele também me deixa um alerta. Então, ele tá me preservando de algumas situações. Então, ele é extremamente positivo. Ele passa a ser negativo quando ele me bloqueia a fazer uma ação que é extremamente importante para mim. Eu quero enfrentar um desafio, um trabalho novo, e o medo está dizendo, não vá, não faça. E aí você volta, recua e fala, não vou fazer porque eu não vou dar conta de fazer esse trabalho. E aí ele é paralisante. E quando ele paralisa, ele não é mais positivo. Então, como tudo na vida, a gente precisa achar o equilíbrio das coisas. A gente precisa, sim, tentar achar aquilo que é o equilíbrio para a nossa vida. Então, medo demais é ruim, medo de menos também é ruim. Então, a gente precisa olhar para isso com carinho, com um pouco mais de tranquilidade. Não ter medo desses desafios, não ter medo de correr mais riscos, ser criticado, ser julgado, ser avaliado, até porque a nossa maior avaliação é aquela que a gente mesmo coloca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Existem alguns pensamentos que são extremamente positivos, mas como um bom ser humano que somos, a nossa tendência é levar sempre para o lado negativo. Então eu vou olhar sempre as coisas mais ruins que eu faço, as coisas que eu poderia ter feito de melhor e não fiz. Eu vou olhar aquilo que eu tenho medo de ser julgada. Isso vai determinar se eu vou fazer ou não. Só que, como a gente fala muito no consultório, o que vai determinar muito na mudança de comportamento é o teu enfrentamento. Quando você enfrenta, você vai entender que a coisa vai se tornando mais simples. Isso aqui para mim hoje é um enfrentamento, porque eu já fiz isso gravado, então é muito mais simples, mas hoje eu tô aqui ao vivo. E isso para mim é um enfrentamento. Então não é simples. Vai com medo? Vai com medo, mas tem que ir, porque daqui a pouco isso daqui vai se tornando muito mais simples na minha vida, como é o consultório. Então eu me lembro perfeitamente, o primeiro atendimento que eu fiz ainda na faculdade, era uma pessoa que tinha transtorno do pânico. Lembrei. E essa pessoa, ela estava extremamente ansiosa, extremamente medrosa. E eu lembro que a professora me disse, vai lá, quem tem o transtorno do pânico é a paciente e não você.
E para mim era assustador, porque, óbvio, eu estava atendendo uma primeira vez uma paciente com um nível de patologia da qual eu não conhecia. Hoje, no consultório, atender uma pessoa com transtorno do pânico é muito mais simples. Claro, cada um tem a sua própria situação, que eu tenho que conhecer, o indivíduo, mas a gente precisa entender isso como um enfrentamento. Quando eu tô aqui, eu tô pensando em ajudar numa escala muito maior. Então, eu levando esse tipo de informação, isso tá indo para muito mais gente. Porque lá no consultório eu tô sozinha com o paciente. Eu tô olhando para uma pessoa de cada vez. E aqui não. Aqui a gente tá olhando e a gente tá vendo várias pessoas ao mesmo tempo. E é esse o desafio. Tá aqui dando a minha cara a tapa, errando, acertando, mas com certeza eu tô aqui me desafiando. Então esse é o grande segredo da vida, é você se desafiar. E isso vai te trazendo cada vez mais segurança, cada vez mais autonomia, cada vez mais autoconfiança, o que é extremamente importante no dia a dia. Isso aqui que eu tô descobrindo é muito legal, porque eu tô amando fazer esse trabalho, porque cada comentário que chega é um comentário novo, é um comentário diferente. É uma pessoa que tá falando, que tá se expondo, que tá trazendo para mim um problema, e isso significa confiança, ela tá confiando em mim. Né? Ela está confiando no que eu estou falando. E isso me enche de alegria, com certeza. Então, é o enfrentamento que vai te trazendo também essas sensações. Eu costumo dizer a todo momento para os meus pacientes, não tenha medo de enfrentar. A primeira situação é muito complicada. A gente tem medo mesmo, mas precisa fazer o enfrentamento. Então, ninguém vai passar por isso se não enfrentar. Ninguém vai diminuir o medo se não enfrentar. Então, a autoconfiança está muito ligada nessa situação. Quanto mais você fazer esse tipo de enfrentamento, quanto mais você olhar para você mesma e entender que você é capaz, com certeza, na hora que você for ver o resultado, é muito gratificante. Né? Então isso é muito importante para que você entenda esse nível de relação que você precisa ter com você mesma. Esse é o primeiro comprometimento. Não é você se comprometer com outras pessoas. Se você está agradando as outras pessoas, se as outras pessoas estão gostando de você, se as outras pessoas estão olhando para você, te aprovando, é você quem tem que se aprovar. Então isso é muito interessante. Tô olhando aqui os comentários e vai com medo. Vai com medo mesmo, mas vai, tá? Então vai com medo, vai com insegurança, vai com determinação também, vai com essa capacidade de saber que você é capaz, de que você pode. Isso é extremamente importante para o seu dia a dia. Não tenham medo. É muito importante isso para o seu enfrentamento, para você poder achar esse equilíbrio. Nessa questão da autoconfiança, não dá pra gente simplesmente achar que a autoconfiança uma hora vai bater. Não é mágico, é uma construção. É algo importante porque se você olhar para essa construção, você vai entendendo que hoje você vai conquistar um pouquinho, amanhã você vai conquistar um pouquinho mais, e a hora que a gente vai acompanhando isso como um todo, você vai ter uma enorme conquista. Tentem sair um pouquinho dessa zona de conforto, porque às vezes é muito mais fácil a gente ficar naquilo que a gente já conhece. Então eu quero chegar num objetivo, mas eu tendo a ir pelo mesmo caminho que eu conheço. Então, sabendo desse resultado, a gente vai ter que tentar mudar o caminho. Então, isso é o que também vai te trazer essa confiança. É você não ter medo de arriscar. É importante você olhar para esses riscos de uma maneira mais tranquila. São riscos sim, mas são riscos que a gente precisa enfrentar. São riscos que a gente precisa olhar e falar que você é capaz, porque você é capaz.